Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de antropologia, dando continuação aos nossos estudos sobre as diversas visões que a antropologia tomou ao longo da sua história, certo? Na primeira aula, nós falamos sobre o percurso da antropologia, né? Desde lá do início de Heródoto fazendo as descrições dos persas, principalmente, ou de povos que não eram gregos, também de gregos, mas principalmente de povos não gregos, portanto bárbaros, e até a modernidade. Né? Nós terminamos de falar sobre a modernidade, nós terminamos na segunda aula. A segunda aula, portanto, compõe dois temas, né? É o tema da modernidade, ou seja, o tema que restava ainda para esse caminhar da formação da antropologia, e o segundo tema é propriamente o evolucionismo cultural, né? Vimos então na segunda aula que o evolucionismo ele tem como representantes máximos o Taylor e o Morgan, mas também nós temos o Fraser, né? O Fraser é um aí também dos representantes, só que a apostila não traz para vocês. Normalmente não se vê mesmo essa figura dentro dos materiais didáticos, então fiquemos apenas com o Morgan, com aquela ideia de que o homem ele sai da selvageria, passa pela barbárie e chega à civilização, e de Taylor nós temos a ideia da cultura, uma definição da cultura, né? Tem que falar milhões de vezes. Por quê? Porque o evolucionismo é aquela visão, é aquela teoria antropológica, não só antropológica, mas, né, no nosso caso aqui, é uma visão da antropologia que acredita na existência de um desenvolvimento unilinear da cultura humana. Um desenvolvimento unilinear da cultura humana. Então, isso significa que quando o Morgan vai lá e separa as sociedades em três compostas por três tipos de pessoas, não significa que são pessoas diferentes, significam pessoas que estão em estágios evolutivos diferentes. Certo? Então, no caso, para fechar, né? No caso do evolucionismo, a ideia é que o europeu, como exemplo máximo da civilização, como exemplo máximo da capacidade humana cultural, né? Ele necessariamente passou por todos os estágios anteriores. Por isso, né, não é por acaso, então, que o Taylor vai dizer que os povos, né, os aborígenes australianos, os africanos, os americanos, os índios da América Central, da América do Norte, da América do Sul, esses caras eles são museus vivos. Por quê? Porque eles são hoje o que os europeus foram no passado. Né? Essa é a ideia. Moçada, a gente não precisa nem ficar aqui, né, se estribuchando para dizer que essa visão evolucionista ela é muito pobre, né? Ela é muito simplista. E por quê? Porque ela coloca toda a diversidade cultural no mesmo balaio, né? Dentro do mesmo balde. Então coloca todas as manifestações, praticamente, né, as infinitas manifestações culturais dos homens ao redor do globo, coloca tudo no mesmo lugar. Não existe novidade.
Não existe novidade. Tudo o que existe é um pedaço que é uma peça do quebra-cabeça cultura, certo? E o que fazem os evolucionistas? Eles preenchem, né? Eles montam o quebra-cabeça. Então, nessa perspectiva de se colocar tudo no mesmo balaio, é até risível como que os primeiros museus eles se dispunham, como que eles se apresentavam. Por quê? Porque, velho, os evolucionistas, eles tendo essa visão de que tudo faz parte de uma única cultura, eles juntavam na mesma sala, por exemplo, diferentes armas de diferentes povos. Então jogava lá o arco e flecha dos ameríndios, o arco e flecha dos africanos, o arco e flecha dos indianos, o arco e flecha dos pigmeus, o arco e flecha dos iroqueses lá dos Estados Unidos. Jogava tudo no mesmo lugar. Como se, pelo menos essa era a crença, né? Que todas essas representações, ou seja, todos esses instrumentos, eles são qualitativamente iguais. Eles se altera algumas, digamos, a aparência, né, do objeto, mas qualitativamente eles são compreendidos dentro de um estágio, dentro de um daqueles 3 estágios. Então, você entrava na sala, você via lá um monte de arco e flecha. Agora, o que estava faltando? E é justamente aí que nós iremos começar a nossa aula sobre o relativismo cultural. Né? O que estava faltando? Então, o Franz Boas, como eu disse a vocês, um sujeito que vai dar uma virada no pensamento antropológico, e agora, né, essa virada, ela vai, inclusive, essa virada vai alterar o nome da antropologia. Ó, cara, antropologia, a gente falou lá na primeira aula, né, que é uma ciência especializada em olhar o outro, a ideia da alteridade. Muito bem. Só que com o Boas, é a partir do Boas, vamos colocar assim, ele não é o sujeito clássico, mas a partir do Boas que a antropologia, esse trabalho de campo, de ir propriamente às fontes, por quê? Porque os evolucionistas eles não iam, né? Com raríssimas exceções. O Morgan foi lá e pegou diversos surveys, né? Diversas pesquisas, dava para os caras e para os aventureiros e tudo mais. Por isso que os evolucionistas eles ficaram conhecidos como antropólogos de gabinete. Né? Antropólogos de gabinete. O que seria essa expressão? Uma expressão muito batida. Né? É interessante falar para vocês isso. Antropólogos de gabinete, por quê? Porque o cara ficava sentado na mesa e esperava os relatos de comerciantes, de aventureiros, de exploradores, etc. E era a partir desses relatos que eles dedutivamente escreviam o que escreviam. Dedutivamente. Então se parte dessa ideia inicial. Existe a cultura, existe uma única cultura. A partir desse pressuposto, aí derivava lá um monte de coisa. Bom, o que o Boas vai fazer é, então, tirar essa ideia de antropologia, da palavra, né, antropologia, e ao alterar o método, um método que era de gabinete para um método agora chamado de histórico, ele também altera o nome da disciplina. Então, ao invés de antropologia, como será conhecida a antropologia? Por etnologia.
Velho, se você souber isso, você entende. Se você entender isso, você entende o relativismo cultural. Até os evolucionistas, então, nós temos antropologia, curta e grossa, o estudo do homem na sua totalidade, na sua universalidade, certo? A partir do Boas, nós teremos a etnografia. O que é, né, o que é a etnografia? Antes de qualquer coisa, a etnografia é a consideração de existências da existência de etnias, de povos diferentes, com costumes diferentes. Esse é o ponto. Com uma organização social diferente, independente de outro povo. É isso que a etnografia vai fazer. E para que a etnografia faça isso, o que ela precisa? Ela precisa ir a campo. Então, é a partir de Boas que a antropologia ela será um trabalho de campo. Ou seja, ir ao local da existência daquela tribo e viver com aquela tribo. E morar com aquela tribo. E entender, aliás, e morar e viver para quê? Para entender essa tribo. Entender o motivo que os levou a fazer determinado instrumento. Entender, portanto, né, essa ideia ela é chave para o relativismo cultural. Entender o processo. Por isso que esse método do relativismo cultural, o método do Boas, é chamado de método histórico. Entender o processo que levou aquele grupo de pessoas a se casarem da maneira que se casam. E não se preocupar, como os evolucionistas, com os resultados. Então, não é olhar para o arco e flecha, coisa que fazia o evolucionismo. Não é olhar para o arco e flecha, é entender como que o arco e flecha chegou àquele local. Como que o arco e flecha foi construído. Então são duas posições muito distintas. E no caso do relativismo cultural, ele é muito mais complexo. Por quê? Porque ao se olhar para o processo, duas perguntas surgem, que eu acabei de dizer. Quer dizer, de onde será que esse arco e flecha ele é uma criação exclusiva, vamos colocar endógena, né? É uma criação do próprio povo, ou esse arco e flecha ele foi trazido para cá. Então, quer dizer, é um trabalho muito moroso, né? É um trabalho demorado, é uma preocupação propriamente com o desenvolvimento daquela sociedade. O desenvolvimento, o processo, o caminho. Por isso que o observador ele tem que estar lá dentro. Por isso que o observador ele tem que fazer parte. Ele tem que fazer parte daquela sociedade. Porque só assim ele pode entender os motivos, os porquês de tal coisa ser o que é. Né? De tal organização ser assim e não ser de outro modo. Certo? Bom, já adiantei algumas coisas, mas eu vou fazer questão de conversar com vocês sobre esse trechinho que eu coloquei. Esse trechinho é mesmo as limitações do método comparativo. Bom, por que método comparativo? O que é o método comparativo? É o método evolucionista. Se compara
diferentes criações, se compara diferentes instrumentos e se classifica cada um deles dentro daqueles três tipos de sociedade. Certo? Por isso que é chamado de método comparativo. Então você pega a arma, a bazuca, você pega a funda, né? E você pega a mão. Então, o selvagem ele atira a pedra com a mão, o bárbaro ele tem uma funda e com a funda ele solta o estilingue, ele solta a pedra mais longe, e os europeus poderosos eles têm uma garrucha. Né? Essa seria a ideia, bem brincando, esse é o ponto, certo? Então, evidentemente que os europeus eles são muito mais civilizados, afinal de contas eles matam com uma eficiência muito maior. esse né, é a jogada. Bom, então, segundo Boas, o método comparativo tem certas limitações, já comentamos sobre isso, mas eu vou, como disse, fazer questão de conversar, de falar aqui com vocês, de ler esse pedaço aqui. Ó. Quando se compara fenômenos culturais similares de várias partes do mundo, a fim de descobrir a história uniforme de seu desenvolvimento, é como se fizesse isso, né, velho? Você faz lá o eixo e você sai assim, ó, um desenvolvimento sempre para cima, sempre progresso, né? Sempre evolução. A pesquisa antropológica supõe que o mesmo fenômeno etnológico tenha se desenvolvido em todos os lugares da mesma maneira. Em todos os lugares da mesma maneira. Por quê? Porque faz parte da constituição humana. Isso significa que se no povo X se acende o fogo de um modo tal e no povo Y de um outro modo, não é porque esses povos eles são diferentes, não é porque eles têm uma história diferente, não é porque são motivados por coisas diferentes. Eles são esses diferentes modos de se acender, de se fazer o fogo, são exemplos do mesmo ato. Quer dizer, em outro lugar, a ideia, né, o método comparativo, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, basta nós descobrirmos, basta nós assinalarmos qual é o método mais evoluído. E então isso significa o quê? Se o modo X é o mais evoluído, o modo Y, daqui a pouco, daqui a um tempo, ele irá acender o fogo igual o povo X. Deu para entender? Fácil, né? Tosco, mas fácil, certo? Aqui reside a falha no argumento do novo método. Porque esse novo método, gente, tomem cuidado, esse novo método é o método comparativo, tá? Por que novo? Porque a antropologia, ela nasceu há 10 anos, há 20 anos. Por que esse método é novo? Porque o método antigo, vamos colocar assim, né? O método tradicional, o método antigo, o que era? Era aquilo que nós falamos na modernidade. Ou você tinha uma teoria, que era a antropologia social, filosofia antropológica, né? Ou você tinha os fatos, ou você tinha descrições, que era os relatos de exploradores, relatos de pessoas curiosas, relatos de pseudo-cientistas, né? Então, só toma cuidado, é meio enganoso mesmo. Esse novo método não é o método do Boas. O novo método é o método evolucionista que fundou a antropologia enquanto ciência, certo? Então, vamos lá.
Aqui reside a falha no argumento do novo método, pois essa prova não pode ser dada. Até o exame mais superficial mostra que os mesmos fenômenos podem se desenvolver por uma multiplicidade de caminhos. Então veja, gente, essa última parte ela é de extrema importância. Até o exame mais superficial mostra que os mesmos fenômenos, então vamos lá, o uso do fogo, o uso da cerâmica, o uso da rede, do arco e flecha, etc., que os mesmos fenômenos podem se desenvolver por uma multiplicidade de caminhos. Então, no caso, como eu disse, né, no caso do método comparativo, essa prova não pode ser dada. Quer dizer, eu falo, de fato eu falo, como eu disse lá no início, você coloca trocentas mil armas, tudo no mesmo lugar, tudo na mesma sala lá no museu. Eu ia falar motel, velho. Nossa. E Freud, né? Lá no museu. Você coloca tudo lá. Aí você fala assim, olha, você coloca numa escadinha, né? Numa escadinha. Esse daqui é selvagem. Então, imagina assim, vai. Imagina que tenha 5 tipos de armas. E embaixo de cada uma das armas tem a legenda. Assim, ó, esse aqui pertence à selvageria, né? Ao estado, ao estágio, tanto faz. Selvagem 1, esse é selvagem 2, esse é selvagem 3, esse daqui, ó, esse aqui não, esse aqui já é bárbaro, ó. Por que é bárbaro? Porque, olha a diferença aqui, ó, ela tá mais eficiente, né? Ela tá mais afiada. Esse daqui, ó, até chegar lá no civilizatório. No civilizado, né? Na civilização. Aí os caras falam, mas de onde você tirou isso? Parte do pressuposto de que existe só uma única cultura. Desenvolvimento, olha lá, a fim de descobrir a história uniforme do desenvolvimento dos fenômenos. Então, assim, não tem prova, né? Não tem prova. Tem um pressuposto e depois você vai, como todo processo dedutivo, você vai só ratificando aquilo que já foi afirmado uma vez. Aquilo que já foi afirmado pela primeira vez. Aquilo que é pressuposto, portanto. Já o método histórico, já aqui para nós, né? Já o relativismo cultural, ele é muito mais moroso, ele é muito mais complexo, como nós dissemos. Por quê? Porque ele quer saber qual é o processo, certo? Ó, multiplicidade de caminhos. Como se chegou a esse tipo de arma? Quais foram as influências, sejam elas psíquicas, sejam elas geográficas, que determinaram aquele objeto? Veja que o processo ele é muito mais demorado. Porém, aí sim nós podemos falar que nós estamos investigando e nós estamos estudando determinado povo, porque a antropologia evolucionista ela não estuda ninguém, né? Ela fala da raça humana, mas ela não estuda especificamente ninguém. Já a etnografia ou o relativismo cultural, ou também chamado do método histórico, aí as coisas já são diferentes. Aí se estuda especificamente uma expressão cultural, a expressão de um povo, né? De um povo específico. Eu separei aqui, moçada, um exemplo, né, para a gente finalizar a aula, para ficar mais claro, essa multiplicidade de caminhos. Ó. Até o exame mais superficial mostra que os mesmos fenômenos podem se desenvolver por uma multiplicidade de caminhos. E o próprio Boas irá citar o uso das máscaras. Eu acho muito legal, velho.
Eu acho muito assim, curioso esse uso das máscaras, essa citação das máscaras. Inclusive, é uma das citações que, quando o material didático traz esse estudo da antropologia, normalmente é o trecho que se pega. Por quê? Porque ele é o mais emblemático, ele é mais legal, vai, da gente pensar. Ele diz assim, ó, vou ler para vocês. Mais um exemplo pode ser oportuno. Ele está dando exemplo do fogo e tal, e depois ele vem aqui. Mais um exemplo pode ser oportuno. O uso de máscaras é encontrado num grande número de povos. A origem do costume não é absolutamente clara em todos os casos. Então, não se sabe. Máscara é um fenômeno cultural, é um traço cultural que está presente em diversos lugares. Porém, em alguns desses lugares, a origem deste fenômeno, a origem da máscara, não é compreendido, certo? É isso que ele disse até agora. A origem do costume não é absolutamente clara em todos os casos, mas podem se distinguir com facilidade algumas formas típicas de uso. Ou seja, a máscara ela não é usada em todos os lugares do mesmo jeito. Algo que os evolucionistas diriam, certo? Então, você entra lá no museu evolucionista, você vê lá uma sala só de máscara. Um parênteses, é evidente que os museus eles tiveram que ser todos reformulados depois do Franz Boas. Olha que fantástico, né? É claro que não foi só ele, mas ele foi o cara que deu o pontapé inicial. Sensacional, né, mano? Então você parou de juntar entulho e depois você entra na sala dos aborígenes, na sala dos cacete A4 e assim vai, né? Na sala do cara, velho. Não no. Bom, então olha lá. As máscaras são usadas, então ele vai dar os diversos exemplos, os diversos usos da máscara, contrariando a evolução, o método evolutivo. As máscaras são usadas para enganar os espíritos quanto à identidade daquele que as usa. O espírito da doença que pretende atacar a pessoa não a reconhece quando ela está de máscara. E esta serve assim como proteção. Né? Então veja, como eu já disse isso em outra oportunidade, não foi especificamente na aula de antropologia, mas a ideia geral é que as tribos, todas elas veem, né, convivem com espíritos em todos os lugares, sejam espíritos humanos, sejam espíritos da natureza. E veja que legal, né? Então, a hora que um espírito vai deixar alguém doente, né? Quer deixar alguém doente, se coloca a máscara no sujeito que pretensamente será atingido, e aí com a máscara o espírito não consegue reconhecer o sujeito. Fantástico, né? Fantástico. O espírito da doença que pretende atacar a pessoa não reconhece, já li isso. Bom, em outros casos, a máscara representa um espírito personificado pelo mascarado, que, de certa forma, afugenta outros espíritos hostis. Então, em alguns casos, né, nos rituais, você coloca uma máscara e essa máscara ela serve, é um dos momentos litúrgicos para que a pessoa incorpore, ou pretensamente incorpore, né, vamos deixar a questão religiosa de lado, mas que a pessoa incorpore ou pretensamente incorpore um espírito para que esse espírito faça lá a limpeza do ambiente, traga calma, prosperidade, sei lá o que, coisas desse tipo, certo? Então você está vendo que existe um outro uso para a máscara, certo? Outras máscaras ainda são comemorativas. O mascarado encarna uma pessoa morta cuja memória deve ser relembrada. Você põe lá, põe no carnaval, né, cara? Carnaval.
Máscaras também são empregadas em representações teatrais para ilustrar incidentes mitológicos. Velho, acabou, né? Acabou. Aquele evolucionismo. Então veja, o uso da máscara ele é algo, é um traço da cultura. Em todos os lugares a máscara necessariamente deve aparecer. Já apareceu. E agora nós não usamos mais. Por quê? Porque o uso de máscara é tosco. É algo de selvagem, é algo de bárbaro. A gente não usa máscara. A gente usa a ironia. A gente usa o charlatanismo, mas não usa máscara. É isso que estão dizendo os europeus. Certo? E aí vem o Boas e fala assim, velho, mas e aí, cara? E as diversas utilidades que a máscara tem? Como você vai falar que é um comportamento que tem uma certa linearidade? Tem nada! Ela terá, o uso da máscara, ele terá sim a sua explicação dentro daquele local específico. Dentro daquele local específico é para encantar, para fazer a limpeza do ambiente, é um dos rituais, é um é um dos momentos da liturgia religiosa. Em outros é para brincadeira, em outros é para afugentar tal coisa, em outros é para comemorar. Por isso, né? Acho que agora não tem jeito de ficar mais claro que isso. Por isso que o pesquisador agora ele deixa de ser pesquisador de gabinete, né, o antropólogo de gabinete, para ser um etnógrafo, para ser alguém que vai para campo e que vai viver lá. Nossa, você vai ter um monte, né? Depois aqui, ainda a gente vai falar sobre o Mozo. O Mozo é um cara que ele não, né? O Mozo na antropologia é meio estranho, mas tudo bem, a postura trouxe, a gente fala. Agora, a hora que vier Malinowski, a hora que vier o Levi-Strauss, mano, os caras passaram a vida. Os caras passaram a vida lá, né? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. E nos preparamos então para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula será sobre o Malinowski, né? Próxima aula, então, falaremos sobre o funcionalismo. Funcionalismo humano, a aula vai sair daqui uma semana. Funcionalismo, você já sabe o que é dentro da antropologia, dentro da sociologia, certo? O funcionalismo lá durkheimiano. Beleza, mano? É sobre o Malinowski que nós iremos falar. Beleza? Então é isso. Um beijo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Até mais. Valeu!